Olá, pessoal, começando mais um M, o nosso programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E para quem já conhece a gente, seja bem-vindo mais uma vez. A sua presença é muito importante. Para quem não conhece, nossa proposta são reflexões e análises sobre empreendedorismo, marketing e entretenimento, sempre com muito bom humor e conteúdo. A gente tenta muito, foca muito em conteúdo e a participação de vocês é super importante. Para isso, vou pedir o auxílio do nosso correspondente internacional, Davi Baia. Fala, Davi, diretamente aí de Portugal, aquele manual do youtuber. Fala, meu âncora, tudo bom aí com vocês? Seguinte, começar aqui pedindo para o pessoal se inscrever no canal, acionar aqui o sininho para você saber sempre quando a gente sobe vídeo novo aqui no canal. E hoje atendendo a pedidos de vocês, porque a gente sabe que o Brasil está num momento de muita crise, as coisas, os dias que passam, uma hora a gente tem crise econômica, crise de saúde, crise política, a gente já conversou com o empreendedor, com o executivo, com o médico, agora chegou a vez de advogado. Agora é a cartada final. Quando você não sabe mais com quem falar, você não liga para o médico, porque médico você pode fazer consultas de rotina. Ninguém faz consultas de rotina com advogado. Então, hoje é o programa definitivo, aquele programa que a gente vai saber para onde vai a nossa vida, é hoje nesse programa. E, âncora, só pedir aqui um momento, licença aqui, porque eu preciso agradecer aos nossos inscritos que estão participando do programa, que estão mandando mensagem, e que o Brasil se pergunta o seguinte: no último programa, por que eu não estava aqui? Por que eu não estava habitando esse quadradinho, essa janelinha aqui onde eu moro? O Brasil precisa saber, os nossos inscritos perguntam. Por que eu não estava aqui, âncora? Por que eu não estava aqui? É o seguinte... Isso será revelado no final do programa. Assistam até o final. Calma aí. Eu vou dar um spoiler aqui, hein? Eu vou dar um spoiler aqui. Vocês falaram que foi problemas técnicos, mas na realidade... O Brasil precisa saber o seguinte: eu não fui chamado para fazer o programa, eu não fui chamado. A única voz independente deste programa não foi chamado, e nesse programa máscaras vão cair. Agora o momento aqui, agora o momento aqui, máscaras vão cair. Tem um dossiê nas minhas mãos dizendo quem é Sandro Vidal e Márcio Escudeiro. Agora eu não participei do último programa, direito de fala, vou falar aqui. Tá revolto. Ô, Márcio, ele está dominando o programa, a gente tem convidado para apresentar. Agora comigo. Corta para cá. É o seguite... Quem é Sandro Vidal? O Brasil precisa saber. Sandro Vidal teve programa durante muitos anos no SBT Paraná. Ele acabou com a audiência não, pico de audiência acabou com a concorrência. Programa de alto garbo e elegância. Vocês sabem o que significa isso. Isso significa grande mídia. Sandro Vidal é a voz da grande mídia. Márcio Escudeiro, CEO do Ficans, a plataforma de conteúdo que mais cresce no Brasil e nos Estados Unidos. Grande mídia! A grande mídia quer me calar. A voz independente desse programa. A grande mídia quer me calar. A pessoa, olha só, eu sou a grande mídia, eu represento você, inscrito. Eu aqui, ó, eu sou a voz da credibilidade de um youtuber que faz programa com um gatinho aqui junto, rapaz. Eu sou a voz do YouTube. Se inscreva nesse canal para a gente acabar com esse latifúndio da informação. Eita, baixou Davi Coppola no cara. Pô, baixou Coppola. Vocês são o baronato do conteúdo digital. Se inscreva nesse canal para a gente ter voz aqui dentro. Posso continuar o programa agora, depois desse momento todo de 4 minutos de revolta? Pode ser agora, tudo bem? Agora continua. Vai daí. Ótimo. Vai daí, ô latifundiário da informação. Baronato do conteúdo digital. Vai daí. Grande mídia. Ô, Márcio, meu amigo, de Miami, meu amigo que está aqui preso na quarentena. Enfim, depois desse revolto todo aí, rapidamente vou ter que apresentar, né, nosso convidado. Isso, por favor. A gente fica aqui
Bom, não tem mais revolto, né? Ele já. Deixa a palavra, a gente vai ter que se defender ao longo do programa, é natural que isso aconteça, né? Ainda bem que a gente para os nossos convidados mandarem aí seus comentários, né? Os nossos convidados, não, os nossos inscritos, mandarem aí seus comentários e ver, assim, a nos ajudar também a rebater essas críticas infundadas que recebemos. O Brasil está comigo! O Brasil está comigo! E agora, apresentando o nosso convidado, que vocês, por favor, principalmente Davi, segura a peteca, Davi Coppola, agora vai virar apelido. Davi Coppola é o nosso advogado, nosso convidado é advogado, mestre em Direito, professor da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, professor de várias instituições de ensino superior, Paulo Maximilian, é sócio da CGV, eu não sei pronunciar isso direito, não, Schaufung Goldberg Van Buin, associado. Tá certo, Paulo? Tudo bem? Certo. Beleza, seja bem-vindo, meu amigo. Quanto tempo, hein? Porra. Pois é, Sandra. Jogava muita bola. Meu amigo já era um craque no futebol, isso aí. Boa. Vou gravar isso para mostrar que os filhos sempre bom ter esses testemunhos. É uma história que ninguém acredita. Se tiver no YouTube, para crianças, se tiver no YouTube, eles acreditam. É o nacional da nossa época. Bola. Muita bola. De mim. Agora você quebrou uma hegemonia nesse programa, Paulo. Você quebrou a hegemonia, porque até hoje todos os nossos convidados e convidadas são flamenguistas. Você é vascaíno, meu amigo. Porra, ou não é? Acho, então, que eu fui convidado pela nossa amizade, né? Não pelo futebol. Primeira vez que isso acontece aqui. Quebrou a hegemonia rubro-negra no programa. Aqui é a Flapress. Aqui a gente fala mesmo. Mas, enfim, vamos aproveitar, então, agora jogar esse futebol, bater a bola com... Vou chamar de Paulinho, porque Paulinho eu conheço há muitos anos. Pô, de longa data, todo mundo aqui de longa data que tem prestigiado o programa. Paulinho é uma das pessoas mais bacanas, conheço muito a família, cresci, inclusive, a gente cresceu junto lá em Petrópolis, no condomínio Vale do Sol. Você ainda tem apartamento lá, Paulinho? Tenho, lá é o nosso paraíso. Eu tô com muita saudade, eu até quero voltar. Estive falando esses dias aí com o pessoal lá, com o Alan, com o Betinho, estive falando com uma galera. Enfim, vamos ao programa, depois a gente tricota. Bem, Paulinho, pandemia, advocacia. A gente tem tido vários contatos, né? A gente tem agora um momento meu de merchan, uma agência há 22 anos de comunicação e marketing, e tem visto que vários clientes têm passado problemas de refazer contrato em função da advocacia, em função da pandemia, em função da pandemia. Eu vou te mandar duas bolas fervendo aí. Primeiro, com relação a essa parte de contrato, que essa renegociação é bom senso ou tem respaldo com relação à pandemia? E a outra peteca acelerou o processo esse processo de digitalização da profissão também, com relação à pandemia? Seja bem-vindo. Obrigado. Então, um abraço, Davi, um abraço, Márcio, e todo mundo que estiver assistindo. Essas duas perguntas são super tranquilas, eu vou terminar de responder em novembro. Vou começar agora, vou parar só para as necessidades básicas em novembro, mais ou menos eu termino a minha opinião. Porque é difícil, sim, é difícil. Vamos começar pela advocacia, depois a gente passa para contratos assim, em geral. Tá? Cada um tem uma especificidade para ser analisada, mas a advocacia, a gente pode dizer que assim, é quase que chavão de político, né? A gente avançou 10 anos em meses. Então, a gente tinha uma profissão que era apegada a formalismos, a papel, né? A gente estava no meio de uma transição agora do processo de papel para o processo eletrônico. Já dá para dizer assim, quase 80% dos processos hoje são eletrônicos, mas ainda tinha aquela formalidade, tem processo ainda de papel, né? A gente ainda tem as sessões presenciais, o advogado ainda vai de terno e gravata para o fórum, ainda é uma profissão formal, se trabalhava muito no escritório, e hoje, assim, numa porrada só, todo mundo foi jogado em home office, né? Aprendendo a trabalhar com computador, sem papel, aprendendo a se comunicar com o tribunal de uma maneira online, sem que o tribunal possa dizer, não, entrega o papel no protocolo, ou venha despachar, ou então venha na audiência, senão vai ter uma revelia. Então,
isso foi como se fosse assim, um grande meteoro que atingiu a cabeça de todo mundo e obrigou todo mundo a se informatizar muito rápido. Então, os tribunais que tiveram que fazer um esforço muito grande para ter o processo eletrônico e que não foi nenhuma coisa tão organizada, quem não é do meio talvez não saiba, mas que cada tribunal tem o seu sistema. E quando eu falo cada tribunal, eu não estou falando de cada estado, porque dentro de um estado você tem vários tribunais. Você tem tribunal estadual, tribunal federal, tribunal do trabalho, tribunal militar, são vários. Então eu tenho estado que tem 5, 6 sistemas. Eu tenho o mesmo tribunal com mais de um sistema. Sistema para primeira instância, para juizado, para segunda instância. A gente chegou a ter no Paraná, se eu não me engano, uma parte do tribunal não estava digitalizada, então o processo começava digital. No meio do caminho, imprimia o processo. Se pagava as custas de impressão. Depois, quando saía dali, ele voltava para ficar eletrônico de novo. São coisas loucas. Então, hoje, todos os tribunais estão tendo que, forçosamente, se informatizar, ver sistema para audiência. Você vê, antes da pandemia, a grande controvérsia se podia ou não podia ter depoimento online dos grandes traficantes. Então, a gente tinha um cara preso que para esse cara ir para uma delegacia ou para um fórum, logística absurda, né? Era helicóptero, polícia, milhares, centenas de milhares de reais para esse cara ir até lá falar, sendo que você podia botar uma câmerazinha na prisão, uma sala arrumada e fazia o depoimento. Isso era as pessoas diziam que isso fere a liberdade do cara. E hoje todo mundo está nisso, porque hoje a gente está fazendo audiência de juizado especial civil, de empresa contra um consumidor, a audiência eletrônica. Abre a câmerazinha de um, abre do outro e tal. Então, a profissão teve que, forçosamente, se informatizar. Quem não quis, ficou para trás, não vai conseguir trabalhar. Os escritórios, home office, assim, o nosso escritório, a gente já tinha uma estrutura de home office, já adotava home office. Não era para todo mundo, nunca foi todo mundo. A gente tinha aquelas pessoas chaves que a gente fala assim, não, o coordenador, o gestor, esse tem que estar presente para olhar o dia a dia, né? Uma vez ou outra, claro, o cara vai ficar de casa, é melhor. Mas hoje não, hoje é 100% do escritório em casa, se falando por Teams, Zoom, Skype e isso. Então, nessa parte da advocacia, a gente teve que forçosamente aprender, tá? A questão das outras empresas, dos contratos em geral, e aí me corta se vocês quiserem, porque eu sou advogado. Eu queria deixar, eu vou falar até o final. Falar até o final. Paulo, ninguém levantar a mão, falar pela ordem, ou vou te impugnar, eu vou até o final. Em cima do que você estava falando, se você acha que essa mudança, não dos tribunais, que eu acho que isso é uma coisa fundamental, já que aconteceu, é muito boa. E quanta gente está fazendo coisa boa nesse momento, né? Que é um momento de crise, mas que gerou essa necessidade de tomar decisões que ficam aí sendo proteladas já há muito tempo e que são para o nosso próprio benefício. E não só com relação ao tribunal, você dentro da sua empresa, do seu negócio, do seu trabalho, quanta gente está se reinventando e gerando aí soluções práticas que vão ajudar no futuro. Então, essa é uma questão que eu acho que para o momento, é uma excelente notícia. Com relação, sem volta. É um caminho sem volta. Com relação ao trabalho do advogado ou dos escritórios de advocacia, você acha que esse movimento ele vai também permanecer? Do tipo, o cara consegue fazer uma petição de casa, ele não tem que estar no escritório, ele não tem que estar lá no dia a dia, porque esse movimento aconteceu com muitas empresas em diversos segmentos e a gente tem muitos relatos de que a produtividade aumentou, que se imaginava que o camarada dentro de casa que ele ia trabalhar menos, né? Mas a gente vê que o deslocamento dele de casa para o trabalho era um problema, então ele ficava às vezes 2 horas no trânsito para ir, mais 2 para voltar, são 4 horas do dia que se perde. Além disso, em função disso, o cara deixa de cuidar da saúde porque ele tem menos tempo para ir para uma academia, para fazer uma caminhada, enfim. Acabou que tem muita gente achando que é bom o cara ficar em casa, que está produzindo mais, está melhor. Você percebe que isso pode acontecer também com os advogados ou com os escritórios, que isso vai, né?
vai acontecer. Deixa eu contar a história do nosso home office. O nosso home office ele não começou agora na pandemia. E também não começou assim, vamos fazer no home office? Não, a gente teve um problema de local, que é uma outra coisa que eu acho que vai começar a mudar. Talvez para frente eu veja que eu não preciso ter 5 andares num prédio, eu não preciso ter posição fixa para 600 pessoas dentro da empresa, eu posso ter para 100 e as pessoas vão trabalhar de casa. E nosso escritório tem foco em estratégico, mas também tem o contencioso de volume, aquelas carteiras enormes das empresas. Então, às vezes, quando você recebe uma carteira de uma empresa, surge uma demanda de contratar 20 advogados numa tacada só, né? 30 advogados, mais os paralegais. E aí você pensa, onde eu vou botar? Preciso de lugar. E tem uma hora que o escritório não cabe mais. Não tem. Aí a gente começou a ter home office. Quando a gente fala, Márcio, nessa parte de deslocamento, tempo, isso é muito comum quando a gente pensa lá na nossa filial de São Paulo. Lá a gente tem gente que demora 1h30 para chegar, 2 horas para chegar e 2 para voltar. Aqui no Rio já não é tanto assim, Espírito Santo e Paraná, bem menos. Mas ainda assim, agora, começou o home office por isso, problema de lugar. E aí a gente começou a treinar as pessoas para trabalhar em home office, mas isso, sei lá, vou chutar uns 4 anos atrás, 5 anos atrás talvez. As dúvidas eram, olha, mas eu vou trabalhar em casa? E aí começa aqueles questionamentos, e como é que faz? Eu vou receber menos, eu vou receber mais, o escritório vai me pagar o ar-condicionado para ficar ligado, e a minha internet, como é que faz computador, e o telefone? Então, a gente teve que aprender há 5 anos atrás a disponibilizar meios. Então, o cara tem que ter um telefone do escritório com ele, que ele não vai ficar pagando ligação, tem que transferir as ligações para ele. Ele, às vezes, está trabalhando de casa e tem gente que nem sabe que ele está em casa, porque liga para o ramal dele e transfere para a casa dele. Né? Agora, as pessoas tiveram que ser educadas, porque a gente não tinha o conhecimento. Então, cultura. Eu conto uma história que aconteceu e eu era o responsável por fazer a reunião com cada equipe que ia ser colocada em home office, para explicar. E o cara tinha medo, ele falava assim, pô, mas eu vou para casa, vocês não vão nem me ver aqui? Aí um dia vocês vão me mandar embora, porque eu não vou estar aqui. Eu falei, não, filho, mas você vai estar trabalhando, você vai estar produzindo. A gente tem indicadores para medir sua produtividade, somos sócios, todo mundo trabalha junto, não é isso. E até teve uma pessoa que falou assim, nossa, eu vou poder ficar em casa, então é ótimo, porque eu vou tirar meu filho da creche. Eu falei, não é isso. Se você tirar o seu filho da creche, você não consegue trabalhar. Né? Talvez ela estivesse até antevendo a pandemia, né? Porque hoje é contra tudo que a gente sempre falou de home office, porque você vai estar em casa, mas vai estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Cuidando de filho, cozinhando, arrumando a casa e trabalhando. É que agora a gente tem horários totalmente flexíveis e malucos por causa dessa pandemia. A gente não tem mais aquela rigidez tão grande de estar trabalhando em determinados horários. Mas acho, Márcio, que é um caminho sem volta. As pessoas vão experimentar. Quem era avesso vai ver que funciona. As empresas vão ver. Cara, é uma economia muito grande. Você não tem que ficar pagando vale transporte para todo mundo. Assim, economia de espaço, economia de tudo. Então, acho que é um caminho sem volta para as empresas e para os tribunais. É uma coisa que o tribunal nem imaginava. O tribunal está funcionando com os funcionários em casa. E o tribunal está funcionando. O tribunal está funcionando de home office. Os juízes estão despachando de casa, os juízes estão dando sentença de casa, os funcionários estão recebendo as petições pelo sistema em casa, eles vão lá, está funcionando. Legal. Isso é importante, né? Porque a gente vê que como a gente estava acomodado nesse sentido e como é que por esse lado a pandemia deu exatamente um soco. Um soco, literalmente. Tapão na orelha do tipo, ó, dá pra fazer. Só que às vezes é assim, cara, se a gente não é forçado, a gente não faz. É verdade. Eu não sou da geração tecnologia, como meus filhos são, que já nasceram mexendo em tudo, né? Eu ainda gosto de estudar no papel, para mim é mais fácil. Quando eu recebo um bom artigo que alguém me manda por e-mail. Adoro um livro. Aliás, eu indico esse aqui, ó. Momento indica Oportunidades Disfarçadas, Carlos Domingues, editora Sextante. Muito bom esse livro aqui para quem está querendo... até a gente fala muito de oportunidades, eu não sei se está dando para ver aí, mas enfim. É um livro
bem bacana. E já fica a dica cultural aí. Eu estou vendo que o nosso correspondente internacional na Europa, Davi Coppola Baia, está aí muito pensativo. Vem alguma pergunta aí ou acabou o momento revolto, voltou para o Davi Baia? Não, voltou. Só tínhamos que falar no início. Mas a questão é a seguinte, doutor Paulo, os advogados... Isso também vai passar. Isso, eu tenho dúvida se a gravata vai voltar quando isso acabar. Porque as pessoas vão ver que não era importante. E você sabe que isso é uma cultura europeia, né? Não é nossa. Não é compatível com o nosso clima. Não é compatível. Eu acho uma coisa assim. Não é necessário. E já tem um movimento muito grande na advocacia para isso acabar. As coisas foram sendo flexibilizadas com o tempo. Começa com uma sexta-feira de casual day. Isso. Depois disso, assim, vamos dispensar a gravata e o paletó para quem não vai ao fórum todos os dias, quando não tem cliente para receber. Aí quando você começa a ver, o teu cliente já não vai mais no teu escritório de gravata, isso já não é necessário. Ainda bem. Sobre gravata tem uma história bacana. O Márcio gosta de contar história. Adora. Vai roubar as histórias do Márcio. Uma vez era uma sexta-feira e apareceu aquela ação de emergência que você tem que correr para despachar, a medida urgente. Aí eu falei, caraca, sexta-feira, tô sem terno, né? Era um casual day. Agora, depois desse dia, eu deixo sempre um terno com uma gravata, fica lá no meu armário, mas eu falei, cara... Faz o seguinte, é bom que quebra o gelo. A questão é muito complicada. Eu já chego pedindo desculpa para o juiz já gosta de se sentir assim, então eu já chego pedindo desculpa por causa da... Aí fiz a petição toda e fui. Aí cheguei lá, perguntei, posso entrar no... Só que o gabinete tem uma antessala com um monte de gente trabalhando. Aí eu entrei, aí tinha um rapazinho lá com uma camisa polo rosa, né, um jeans meio desbotado. Aí eu falei, é nele. Aí eu fui lá e falei assim, desculpa, queria falar com o juiz, mas eu tô sem terno, tem algum problema? Ele falou, não. Eu falei, você tem certeza? Aí ele falou, não. Aí eu falei assim, vou fazer aquele momento mendicância, né, pra ganhar. Você tem certeza que se quiser eu vou lá, troco de roupa, né, eu tento arrumar um terno emprestado. Não tem não, cara. Vai direto mesmo, não tem problema. Eu falei, cara, já que você falou, então eu quero falar com o juiz. Ele falou, já tá falando. Cara, o cara tava de polo rosa, jeans desbotado, e era um menino, cara. Você vê, não faz a diferença nenhuma. O que interessa é ele ouvir o que eu tenho para falar e ele despachar. É verdade. Fala, Davi, qual é a pergunta daí, da Europa? Então, mas a questão é a seguinte, o advogado, ele, em linhas gerais, ele é um profissional mais conservador, mais formal, a forma como vocês se falam, se tratam, tem sempre um pisar em ovos, assim, para quem não é da profissão, né? Enfim, a gente já viu que a digitalização, as coisas ficaram mais baratas, as coisas ficaram mais rápidas, mas eu acho que, assim, tem um ponto que eu acho que ela fica mais transparente também, que eu acho que pouco se aborda isso. Mas, por exemplo, você foi lá conversar com o juiz. Se você tem essa conversa por Skype, essa conversa pode ficar gravada. Então, ou seja, isso dá mais transparência também para todos os participantes do processo, saber quem que está conversando com quem, o que foi dito com quem. Então, assim, eu acho que vocês podem aproveitar muito, assim, eu estou falando isso, faz sentido isso para você? Faz todo sentido e o campo é muito fértil para novidades. E agora, que, como você falou, é uma profissão um pouco tradicional e as novidades são sempre vistas com um pouco de ressalva. Mas já havia um ímpeto. Por exemplo, a gente tem uma ministra no STJ, a ministra Nancy, já há mais de 3 anos que ela despacha por Skype. Há 3 anos que o advogado pode despachar com ela por Skype. Você entra em contato com o gabinete dela. Vamos pedir para ela ensinar a gente a mexer aqui no Skype, porque a gente tomou uma surra hoje. Entra em contato com o gabinete dela, eles vão te dizer o dia, a hora, né, vão te dar o nome e você fala com ela por Skype. Já há algum tempo atrás, tem escritórios que colocavam um QR Code na petição, porque o juiz, na hora que o juiz botar o celular, vai aparecer o advogado explicando questões do processo, para evitar dele ter que ir lá. E as pessoas falam, você é maluco, quer um juiz que vai ficar botando seu celular ali com QR Code? E hoje, o que está acontecendo? Hoje o advogado está gravando a sustentação dele no tribunal e está mandando, né, por e-mail.
para os juízes verem. Então, tem um campo muito fértil. O Tribunal da Bahia, você falou em transparência, o Tribunal da Bahia grava todas as sessões, você entra no site do tribunal, bota lá, meu processo está na 12ª Câmara Civil. Você vê, 12ª Câmara Civil, ele vai estar divididinho os números dos processos. Quando você clicar no número do processo, ele abre o pedaço do julgamento, que foi o seu julgamento. Você não precisa nem assistir a sessão toda. Você vê, olha que coisa. Só que o que acontece? São atitudes que vão sendo tomadas de maneira muito independente. Então, isso que acontece no Tribunal da Bahia é exemplo para o Brasil inteiro. Todo lugar devia ser assim. Eu não devia ter que me deslocar até o tribunal para assistir a sessão, que quem não é do ramo não sabe, às vezes, como funciona. Mas a sessão começa meio-dia, vou dar um exemplo, ou 11 horas da manhã, e se julga 250 processos. E você que chega lá na hora pede preferência para o seu ser julgado entre os primeiros, porque você está lá. E tem gente que não está. Mas às vezes não é assim que acontece. Então eu às vezes chego lá às 11... Aqui no Skype a gente já marca uma e começa às 2. Imagina lá no tribunal, pô. Lá pois que... é. Pô, nosso âncora ficou 1 hora botando bombril no telefone para ver se melhorava a conexão. Pois é. E às vezes você perde uma tarde inteira assistindo 80 julgamentos que não são o seu para chegar no seu. E você está lá assistindo só para ver o que foi falado. Porque se você não estiver lá para ver o que foi falado, você não sabe como foi decidido. E o Tribunal da Bahia criou uma maneira. Alguns outros disponibilizam as notas taquigráficas. Mas agora, eu acho nota taquigráfica coisa do passado. Né? Tem alguém escrevendo tudo que foi falado. Eu fui há pouco tempo atrás no Tribunal de Contas de Pernambuco e é impressionante. Depois eles te divulgam a nota taquigráfica, tá tudo que você falou. Até você, não é bem isso. Aí tem lá, não é bem isso. Agora, alguém tem que ficar lá fazendo esse trabalho. Ô, Paulinho, você acha que as sentenças também vão ganhar agilidade ou os juízes vão continuar demorando anos e anos e anos e anos para conseguir resolver coisas que hoje em dia podiam ser bem mais ágeis, né? Não quero te botar em sinuca de bico, não. Sandro, o juiz, assim como o advogado, assim como qualquer outra profissão, a gente não tem como generalizar assim, se eles são rápidos ou se eles são mais devagar. Tem de tudo. Eu conheço juízes que trabalham de madrugada, sábado e domingo. Conheço juiz que a estatística de produtividade dele é digna de ganhar prêmio. E, infelizmente, tem aqueles que não são. Né? Ou porque eles são muito cuidadosos, ou porque gostam dos detalhes, ou porque são centralizadores, querem fazer tudo sozinho, não deixa o cartório adiantar, não tem assessores para filtrar coisas mais simples. Mas tem de tudo. Acho que a tecnologia ela tem que ser usada para o bem e para melhorar. Assim como o home office, que a gente falou. Eu não vou botar o cara em home office para perder a minha produtividade. Se ele demora 1 hora por dia se deslocando e ele não vai se deslocar, não vai ficar cansado, vai poder usar esse tempo para fazer uma meditação, uma yoga, uma ginástica, vai dar uma volta. Eu quero que ele produza mais. Assim, todo mundo tem que produzir mais. Você não perde tempo. E eu acho que o juiz em casa... idem, porque ele também não fica sendo o tempo inteiro atrapalhado, porque tem muito, como eu falei, juiz, você não pode generalizar, meus colegas advogados também, tem de tudo. Tem o cara que protocola uma petição super simples, mas ele quer ir lá ver o juiz trabalhando e entregar na mão dele. Ele quer ir lá e falar assim, juiz, tá aqui uma petição para despachar. Não tem urgência nenhuma, mas ele tá lá atrapalhando, né, o andamento do dia do juiz. Então, acho que as audiências, o vídeo, vão ser mais rápidas, as sentenças virão com mais rapidez, o juiz vai ser menos atrapalhado e a gente vai se acostumar com isso. Paulinho, você falou uma coisa que é a estatística da produção do juiz. Eu não sei se existe isso hoje aberto no site, você pode ver todos os juízes. Legal, mas isso é mensurável? Como é que você sabe se o juiz é produtivo ou não é produtivo? Isso é uma avaliação mais empírica ou tecnicamente você tem que ver se ele é produtivo? Vamos lá. Isso é medido através de indicadores objetivos. Você sabe, talvez para os desembargadores seja até mais fácil do que para os juízes, mas eu vou tentar explicar de ambos. Mas o desembargador recebe o processo já só para julgar. Porque o desembargador ele não tem ele não fica despachando e instruindo o processo. Ele não colhe provas, marca audiência.
Normalmente o desembargador recebe, faz o relatório, né? Pede data para marcar o julgamento, manda para os colegas o relatório e tem a data do julgamento na qual ele vai fazer o relatório, vai proferir o voto dele e os outros vão acompanhar ou divergir. Então não tem muita... E para os desembargadores, se você entrar hoje no site do tribunal, isso foi uma resolução do CNJ já de algum tempo, que isso tem que ser transparente. Então você entra no site do tribunal, você vê desembargador por desembargador, câmara por câmara, você vai saber quantos processos eles têm, quantos estão lá mais de 100 dias sem julgamento, quantos processos aguardando o julgamento, e você vai saber quantas decisões ele deu no mês, quantos julgamentos, decisões, e também qual é a média dele, do mês que passou e a média do ano. Então você tem como dizer assim, o desembargador tal, não, esse cara tem uma média de 7 dias. Não, esse desembargador tal tem uma média de 2 semanas. O que, se a gente for pensar, é extraordinário. Porque na minha época de estagiário... Esse tipo de informação ajuda muito eles, porque a percepção da sociedade é que são todos lentos. Então, se ele tem uma métrica para comprovar que ele não é, ele só tem a ganhar com isso. A gente tem desembargador aqui no nosso tribunal que tem estatística 1 dia. 1 dia. Todo processo que chega para ele num dia, no dia seguinte ele devolve pedindo para marcar julgamento. Aí você vai dizer, mas então ele vai marcar o julgamento, vai demorar. Não, o julgamento é 2, 3 semanas no máximo. E aí depois do julgamento tem uma outra estatística, é quanto tempo depois do julgamento ele demora para publicar o acórdão. Você vai pensar assim, então ele vai marcar o julgamento só para ser rápido, decide qualquer coisa, e depois ele vai demorar 3 meses para fazer o voto e publicar. Não. Também tem essa estatística. Então existe aqueles que são muito rápidos, existem os que estão na média. Porque o até bom, Davi, é que como você tem, por exemplo, no nosso Tribunal do Rio de Janeiro, 180 desembargadores, aí você divide entre cível e criminal, você pega só os desembargadores do cível, né? Você consegue saber qual é a média. Aí você sabe se o cara está acima da média, abaixo da média, você sabe qual é a média entre as câmaras. Então isso tudo é muito medido. Hoje é muito medido. Não existe a sanção, né? Infelizmente não existe aquela sanção assim, como acontece numa empresa privada. Olha, você está performando mal, né? Então você não vai poder tirar férias. Você está performando mal, não vai ganhar um bônus. Não existe essa sanção. A sanção é quando ele está muito fora da média, que o CNJ faz algumas avaliações em cada tribunal, aí tem lá e ele vai encontrar, você está muito acima da média, ele pede uns relatórios, coisas do gênero, mas não tem punições mesmo, não. Agora, para o juiz é um pouco mais complicado, porque o juiz tem um processo inteiro para andar, e às vezes você fala assim, olha, tem processo com esse juiz andando há 8 anos, você vai dizer, incompetente. Não, às vezes é um processo muito grande, com muitas partes, uma das partes não foi encontrada, teve perícia, a perícia foi anulada. Então, o que interessa para o juiz é o número de dias de conclusão. Quantos dias o processo fica sem o juiz botar a mão nos processos. Quantos processos ele tem na conclusão, que a gente chama, né, que são processos parados, aguardando uma manifestação dele, uma canetada, e quanto tempo ele demora para fazer isso. Agora, o tempo dos processos para o juiz é muito relativo. Até assim, se você tiver um juiz de vara empresarial, o cara que cuida de uma falência da Oi, de uma recuperação judicial da Oi, né, de uma grande empresa, você vai ter milhares de credores juntando petições todos os dias, não tem como esse cara ser rápido. Verdade. Fala, Márcio, você ia falar alguma coisa? Eu ia... tem uma demanda reprimida por conta do fechamento, né, dos tribunais, e imagino que, numa hora ou outra, isso vai começar a pipocar. Além disso, deve ter também um número muito grande, eu imagino que quando a coisa começar a voltar ao normal, de pessoas demandando por conta dos problemas gerados aí nessa ocasião da pandemia, né? Companhia aérea, aluguéis, e uma infinidade de situações, coisas que não foram entregues, e contratos. Imagino que vai ter aí uma série de entradas novas, e isso vai... Existe algum preparo? Você está se conversando sobre isso? Como é que os tribunais vão dar conta dessa demanda, e como é que até os escritórios vão conseguir dar conta de tanta... Eu imagino que vai existir aí uma quantidade absurda de gente recorrendo a escritórios e advogados para poder exigir lá o seu direito, né?
Eu acho. Deixa eu só completar a pergunta dele, porque o Paulinho, ele é também. Uma das especializações dele, além de direito civil, bancário, responsabilidade civil, contencioso estratégico, contencioso de volume, é direito do consumidor, que é uma área que eu gosto muito, que a gente. Lá atrás, quando o Davi citou, quando eu trabalhei no SBT, não só no Paraná, mas assim, a gente fez rede nacional também em outras emissoras e tal, SBT. CNT, Band, viu, Davi? Foi a grande mídia mesmo que eu trabalhei. Grande mídia, grande mídia. A gente tinha um quadro... pior do que se pensava, né? Latifundiário da informação, é o que você é. Baronato do conteúdo digital. Pra que eu fui falar? Começou de novo. Olha só. A gente tinha um quadro de muito sucesso na época, que é com relação a direito do consumidor. E, assim, aproveitando o gancho do Márcio, não só contratos empresariais, contratos de locação. Recentemente, eu fiz um pedido, né? Vi um anúncio na internet, né, no Instagram, eu não me lembro qual foi a plataforma, e pedi. E você cai em armadilhas, porque você tem também Tem as armadilhas da pandemia agora, eu vou falar. Da pandemia, exatamente. Várias armadilhas que eu caí numa e olha, porra, eu sou do mercado publicitário, sou jornalista, tenho uma empresa de comunicação e imagem, a gente faz essas propagandas do bem, mas eu acho que para o lado do mal, a digitalização apressada, ela também vem uma galera forte aí querendo arrancar dinheiro a qualquer custo. Pô, e eu macaco velho nessa situação, né, já das antigas, caí numa dessa, entendeu? E, pô, fico assim, fiquei impressionado, porque é um golpe bobo, um golpe ridículo, até relativo a fone. Pô, caí, inclusive, o produto até aqui na mão, que é um produto desse aqui, assim, um produto Bluetooth, handset, sei lá o quê, como é que fala isso. Caí num golpe violento que, porra, logicamente que eu não vou dar para frente e tal, mas muitas pessoas nem receberam, por exemplo, o produto. E eu fui atrás dessa história, até para poder informar mais, para poder... eu escrevo num portal chamado Flickr. É muito bom, Paulinho, você depois dá uma olhada. Conheço. Grande mídia. que tem espaço lá de economia, tem editorias, né? E ali tem um público muito seletivo, um público muito bacana, público muito legal. E eu, modestamente, sou uma das pessoas que eu até falado pelo próprio CEO aí, um dos mais lidos, assim, estou entre aí os top 50, top 100, sei lá quanto. Top 5. Pô, obrigado. Mas é legal você ter um público nesse sentido, que você lá discute coisas, né? Você discute assuntos, e eu acho que direito do consumidor, Código Nacional de Defesa do Consumidor, é muito pouco comentado, é muito pouco falado na sociedade, as pessoas, é obrigatório ter nos lugares, mas ninguém sabe nada sobre isso, entendeu? Eu já estudei o Código de Defesa do Consumidor porque eu sou jornalista de formação, então para fazer as matérias eu precisava, mas eu acho muito pouco, as pessoas poucos sabem os seus direitos, e a gente está numa época que a gente fica muito vulnerável, né? Eu caí numa dessa, então como é que você vê aí esse lado para o mal também, para o lado dos oportunistas de plantão? Vou começar pelo Márcio, tá? Sobre a situação das demandas reprimidas. Com certeza o judiciário está esperando. A gente vê live toda hora, porque agora, nesse momento, todo mundo recluso, a gente abre o Instagram, você começa a escolher as lives, né? Porque são muitas. E você começa a assistir. Eu até tenho uma agendinha com as lives que eu gosto de assistir, porque tem pessoas que fazem terça e quinta, tem uns que fazem quarta, o Instituto de Direito Civil faz num dia. Então, os juízes estão realmente preocupados com isso. Existe uma maneira para evitar. A maneira para evitar foi o que o Sandro falou logo no começo, é bom senso e renegociação. É um momento em que veio um rastro de destruição nas negociações todas, as relações foram todas abaladas. Eu gosto de uma citação de um colega meu que falou outro dia, ele falou assim, olha, a gente está diante de situações em que não tem certo e errado. Os dois estão certos, os dois estão errados e os dois estão ferrados. E tem que dar uma solução para isso. É verdade. Porque você vai pensar assim, vamos pensar num caso de um aluguel. Cara, como fazer? O cara não está usando, mas o outro tem que receber. Aí se não receber, ele vai morrer. E o outro não tem como pagar. E não tem como tratar isso no caso do aluguel. O Congresso está deliberando ainda, está até atrasado, porque o Senado já soltou há bastante tempo um projeto de lei
que vai cuidar de todo o direito civil durante a pandemia. Então isso vai mudar várias regras de negociações. E aí, para o aluguel, teve uma grande divergência. Se isso entra ou não entra. Assim, vamos colocar logo top-down, de cima para baixo. 30% de redução dos aluguéis. Mas tem um problema, porque eu posso ter o inquilino, ele tanto pode ser um cara que é um prestador de serviço, que não está arrecadando nada do mês, está trancado em casa sem trabalhar, e o proprietário é um milionário cheio de imóveis, como eu posso ter uma situação ao contrário. Pode ser o aposentado que tem um apartamentinho alugado, essa é a única fonte de renda dele, e o morador é um executivo ou um funcionário público que está com seu salário garantido. Então eu não tenho como, de uma maneira generalizada, tratar de tudo. E no caso, vai ser no caso a caso. Sem querer te interromper, Paulo, no caso do aluguel ainda pode haver uma terceira parte, né? Que é ou a seguradora ou o fiador. Quer dizer, pode pegar um camarada que é uma terceira parte aí, que também acaba se envolvendo nessa história e que vai ser prejudicada ou beneficiada dependendo dessas resoluções. E o próprio aluguel, eu tenho tipos diferentes. Eu tenho um aluguel residencial. Se eu sou um inquilino para uma locação residencial, eu estou morando, eu estou usando. Eu até posso discutir, mas você me alugou um apartamento que o prédio tem piscina, sauna, tudo, mas está tudo fechado, eu não estou usando. Mas você tem o aluguel comercial que as pessoas não estão usando. E você tem o pior, que é o aluguel do shopping. Que você, além da locação, ainda paga verba de marketing, né, condomínio, um monte de coisa, e o shopping está fechado. Então, é muito complicado. As pessoas têm que ter agora um bom senso. Talvez, assim como a gente falou, tomamos um tapa para nos informatizar, o cara tem que tomar um tapa, é hora do bom senso. O tapa do bom senso. Não está na hora daquela negociação de ganha-ganha. Não está na hora daquela negociação que você vai negociar para ser o esperto e ganhar mais do que o outro. Está na hora da negociação para sobreviver. A gente tem que negociar. Mas é uma cadeia, né? Porque o cara não recebe solidariedade. Sem existe um princípio no nosso direito, está lá na Constituição, no artigo 3, princípio da solidariedade. Ele tem que ser exercido. Você tem que ser solidário com a sua contraparte. Não é hora de você ser inimigo da outra parte. É hora de você ser solidário e negociar mesmo. Porque senão vai ter uma hora, você pode até, eu me dei bem com ele, mas aí vai vir o outro com quem você negocia e vai se dar bem em cima de você e você vai se ferrar. A gente está num momento da economia que assim, nunca foi visto. Então, é hora de fazer diferente. É hora de ser solidário, de colaborar, de negociar com real bom senso. Eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Porque a cadeia... Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo de uma família que sobreviva de aluguéis. O cara tem 2 casas ali alugadas, ou uma casa e uma sala, por exemplo, né? Então ele deixa de receber... Se o inquilino dele é um prestador de serviço ou trabalha numa agência de turismo ganhando por comissão, ele não tem dinheiro para pagar. Exatamente. E ele não recebendo, como é que ele vai pagar o plano de saúde da família, a escola dos filhos? Quer dizer, é uma cadeia que todo mundo deveria se entender. Efeito dominó. Eu acho que escrevi isso, caramba. Quando foi começar essa crise toda, ainda em março, eu escrevi um artigo chamado Corona Lessons, o exercício da boa-fé, e era explicando assim que vai pegar todo mundo, vai ser um efeito dominó. Se você acha que não vai chegar em você por aqui, vai chegar por ali. Se não chegar por ali, vai vir pelo outro lado, porque de algum lado vai chegar. E aí, você com alguém vai ter que negociar. Seja para você não pagar, para pagar diferente, para pagar depois, para dar um desconto. Então as pessoas estão, por exemplo, condomínio. As pessoas estão pedindo desconto no condomínio. Mas, cara, o condomínio ele não tem lucro. O condomínio não visa lucro. O condomínio ele é um mero rateio de despesas entre condôminos. Condôminos são codomínio, são sócios no negócio. Nós somos sócios nesse prédio aqui. Rateamos despesa. Se a gente resolver que vamos nos dar um desconto de 30% e no final do mês não tiver dinheiro para pagar o porteiro, como é que a gente faz? Para pagar as áreas comuns, o IPTU, a luz. Então, tem coisas onde você consegue reduzir, tem outras que não dá. O judiciário não está preparado para receber um solavanco de ações. Quem não conseguir negociar com a sua contraparte e tiver que ir para o judiciário, na boa, para mim tá ferrado, porque vai ter uma solução para isso daqui a sei lá quanto tempo. E o pior, que as pessoas têm que entender, o judiciário, ele resolve um problema, mas ele não pacifica uma relação.
né? Se eu processar o Sandro, daqui a 2 anos eu vou ganhar, né? Eu posso até me sentir, ganhei, o Sandro vai ficar puto, perdi. Mas a nossa relação se abalou, né? Eu não vou depois chegar um dia para ele e tratar de boa, porque isso fica. As pessoas são assim. A gente até tem relações que não são. A nossa relação com a NET, com a empresa de telefonia, com a empresa do jornal, não é. Ela eu vou cancelar hoje, daqui a 3 meses eu vou querer ligar de novo, ele não vai me dizer, você já me cancelou. Não vai acontecer. Não é de pessoa para pessoa. Mas a relação que você tem com o proprietário do seu imóvel, a relação que você tem com o motorista da van do seu filho da escola, né? É muito fácil você virar agora e falar assim, não, amigão, que isso, tá maluco. Meu filho não tá indo para a escola, eu não vou pagar nada. Nada. Você está no seu direito. O serviço não está sendo prestado. Só que a questão é, e quando voltar, como esse cara vai te tratar? Será que ele vai querer levar seu filho? Ou ele vai dizer, não, eu vou deixar lugar para os outros que durante a pandemia falaram assim, olha, eu sei que não está tendo demanda, que você não está trabalhando, eu vou te dar a metade, ou olha, eu vou te adiantar 1 mês para você. É a hora de exercitar esse tipo. Eu vou dizer, eu tenho um grupo que joga bola e tem uns conhecidos seus, Sandro, lá do Vale. O Marquinhos, o Léo, muita gente que te conhece, que se estiver ouvindo vai te mandar um abraço, se você quiser manda um abraço para eles, mas enfim. Essa é a galera que dá dislike aqui no vídeo. Isso, falaram mal, não sei quem é. Me disseram para não vir aqui. Mas, a gente aluga o campo há 20 anos. É óbvio que a gente não está jogando, mas o cara virou e falou assim, cara, faz alguma coisa por mim, né? Paga alguma coisa. Você pode querer ser escroto com ele e falar, não vou pagar nada. Mas beleza, na volta o cara pode ser escroto com a gente, ele pode anunciar o nosso horário por um preço maior e falar, eu não tenho a menor compaixão por vocês não tiveram por mim. Então, a gente está fazendo, a gente está pagando um pouquinho. O cara do bar vive disso. Cara, se ninguém ajudar ele, ele vai morrer. Então, todo mundo entrou naquela de voucher, né? Eu vou dar R$50 para depois resgatar 55. A gente falou, junta seu estoque que a gente compra. É hora de exercitar boa fé, exercitar solidariedade. Quem não conseguir escolher ir para o judiciário, está escolhendo o pior dos caminhos. Porque é demorado e não pacifica o conflito. Você agir. E esses oportunistas, Paulinho, essa galera aqui? Oportunistas. Sandro, tem de tudo, é impressionante. Assim, uma coisa que infelizmente não aconteceu é que a pandemia não vai dar choque de honestidade em ninguém. Isso é verdade. Ao contrário, hein? Então, outro dia eu vi um anúncio de um sabonete líquido que o rótulo tem escrito, o nome é alguma coisa Kougel. Então você olha e fala, álcool gel. Aí você fala assim, achei, vou comprar. Só que na hora que você olha, não é álcool gel, é sabonete líquido. Cara. Porque os caras estão enganando. Enganando. Se você olhar hoje, tem hoje anúncio de viagem para Miami, aéreo e hotel, 8 dias, 999. 999. Menos de $170. Como é que o cara tem o aéreo e 8 dias de diária em Miami para todo 2021? Você pode escolher. Vocês acham que isso não é golpe? Claro que é golpe. Mas a pessoa pensa, não, é uma oportunidade. Me dei bem. Ele não está vendendo nada. É hora de eu comprar. É hora de eu investir nisso. Pessoal, o golpista... Eu gosto muito daquele ditado. Todo dia de manhã, um golpista e um mané saem na rua. Né? E o azar do mané é quando eles se encontram. Gosto muito desse ditado. Então, é a hora que estão publicando esses anúncios. E sabe quem cai? O mané. Porque o mané é o cara que acha que vai se dar bem. A gente, assim, o cara que tem um mínimo de cultura, ele sabe. Eu não posso estar comprando uma passagem para Miami com 8 dias de diária, nem no campo, por $180. Não dá, mas tem gente que compra. Então, tem que desconfiar de todos esses anúncios que a promessa de é muito fácil, né? Investimento, quando investimento, o lucro é garantido. Não existe lucro garantido. Né? Isso é verdade. Então, todas as promessas muito grandes de pirâmide, investimento, grandes promoções, tem que desconfiar. E como apareceu gestores de crise, né? Nossa, impressionante como é que apareceu do e onde nada. eles estavam antes, né? Onde estavam antes esses caras que não avisaram? Cadê Se esses caras sabem o caminho, sabem como
se livrar de tudo, por que não fala? Exatamente, não faz pra ele? Impressionante, cara. Eu fico impressionado. A Tem plataforma. de ficar milionário, faz... Por que ele está dividindo isso comigo? Por que ele Pois botou no meu... Por que não faz só para ele? Não, e no LinkedIn tem muito assim, ajudo você a ficar rico, ajudo você a sair da crise. Pô, esses caras, cara, é uma coisa assim absurda. Eu acho que coaching, né? O cara, para ser coach, eu acho que primeiro ele tem que ter sucesso em alguma área que ele está querendo se propondo a ser um coach. Né? O coach não é um cara que está desempregado, aí, porra, não tenho mais o que fazer, não estou arrumando emprego, o cara faz um curso de coach e vai dar coach para outras pessoas. Ele não teve sucesso na área dele, e ele vai ensinar o quê? Eu até acho que para ser coach devia ter bagagem. Devia ter um limite. O cara não pode ser coach com menos de 10 anos de formado, porque o que sabe? Qual a experiência que ele já atravessou para dar um aconselhamento para alguém? Né? Referência, né? Essas pessoas precisam buscar agora referências, se identificar com referências, não com discursos. Porque o discurso ele é vazio. Você pode falar o que você quiser, mas o que você tem ali para mostrar? Isso serve também para essas pessoas que estão comprando aí produtos em lugares sem referência. Né? Que loja é essa? Quanto tempo que ela tem? É excelente esses sites novos, porque você pode olhar as reclamações de outros, né? Então, hoje em dia... Vai lá no Reclame Aqui, vê se aquele cara ali está sendo xingado. Para cair no golpe, hoje em dia, tem que dar mole. Mas todo mundo cai, Sandro. Eu caí. Cai. Eu também já caí várias vezes. E eu vou te falar, advogo para algumas empresas de e-commerce, as maiores do Brasil. Eu já vi todos os tipos de fraude. E vou dizer, o brasileiro talvez invente 90% das fraudes são inventadas aqui. Coisa que nos outros países nunca aconteceu, aqui acontece muito. Mas, às vezes, cara, a gente tá um pouco otimista, tá confiando e cai. Às vezes a gente não toma cuidado. Aconteceu comigo... É o que você falou da solidariedade. Às vezes você acha, por exemplo, aqui onde eu moro, no condomínio que eu moro, só dando um exemplo rápido, os preços, por exemplo, da venda aqui embaixo aumentaram, gente. Como é que pode? O pessoal está sem... A roda não está girando, a produção não está acontecendo, as pessoas estão em casa. Como é que o cara aqui embaixo aumenta o preço de determinados produtos, quando na verdade ele deveria ao menos manter o que já estava? Se ele não teve que comprar mais caro, não tem justificativa. Se ele teve um custo extra, aí tudo bem. Que, aliás, é o que está se recomendando como uma das etapas do bom senso, vamos dizer assim, é a abertura de custos. Sim. Então, por exemplo, está tendo uma grande briga com as escolas. Né? Porque as famílias acham que a escola tem que cobrar menos. Aí tem escola que fala assim, olha, eu não tenho que cobrar menos porque eu estou, da maneira que é possível para mim, eu estou desempenhando a minha função. Vocês estão fazendo aula em casa, online. Né? Aí até, Sandro, como todo mundo fez um pequeno merchan, deixa eu fazer um da escola dos meus filhos. A escola dos meus filhos foi um espetáculo. Eles se anteciparam. Eu vou dizer, parece que sabiam o que ia acontecer, porque assim que começou, eles já estavam todos preparados e na mesma semana já começou a aula online para todo mundo, os professores já tinham aqueles quadros em casa, quem não tinha computador, a escola entregou. Um espetáculo. Começou, e meus filhos têm aula de 8 às 3 online. Um espetáculo, o Liessing. E aí, o que aconteceu com as escolas? Tem gente que não está tendo aula, está tendo só 2 vezes por semana, está tendo pouco tempo, então estão pedindo diminuição. Tem escola que não está dando, escola que visa lucro, tem escola que não visa lucro. O que se recomendou? Bom senso. E que, para as escolas que estão prestando serviço, ela não tem obrigação de diminuir o valor da mensalidade. Né? Para as escolas que estão com o serviço reduzido, ela tem que se esforçar mais para dar um desconto. Agora, mas e a redução nos custos da escola? Porque a escola está fechada, então ela não está pagando luz, ela não está... o material de limpeza, ela está tendo uma redução substancial em gastos que ela tem no dia a dia. Então, o bom senso é a escola ser transparente com aqueles pais e divulgar, olha, eu consegui reduzir a luz em X%, eu consegui suspender os contratos de trabalho de tantos funcionários com a ajuda do governo, né? Eu consegui isso. Tive, então, nos meus custos mensais uma redução de 15% e eu estou repassando isso para vocês. Mas, Paulinho, a escola que está... eu concordo, mas a escola que estava preparada,
tudo bem. A escola que não estava preparada, a maioria não estava preparada... Ainda teve um custo extra, né? Ainda tem um custo extra, que é o digital, a migração, a plataforma, é fazer com que os professores aprendam a metodologia, a didática de dar aula online. Porque... Tem professor que não tem computador em casa, ele não era obrigado a ter um notebook compatível em casa. Exato, eu estou falando isso porque a minha esposa, a família dela tem uma escola tradicional no Meia, é um bairro aqui do Rio de Janeiro, para quem está vendo a gente de outro estado, de outro lugar, de outro país, inclusive. É um bairro tradicional na zona norte do Rio de Janeiro, e eles tiveram primeiro um índice de inadimplência absurdo. Entendeu? Começou um índice de inadimplência. Quando eles começaram a ver que esse índice estava acima da média do esperado, tiveram que se refazer, ou seja, investir em tecnologia, investir no digital. Entendeu? E ensinar também todo o seu corpo docente, por mais que enxugue, Paulinho, é uma balança. Você enxuga de um lado aqui, não está pagando o físico. Gasta mais do outro. Mas gasta no outro. E aí, de qualquer forma, houve uma redução, de fato, na mensalidade. Mas mesmo assim, foi uma pancada, e está sendo uma pancada... E a redução, ela também é balizada pela inadimplência. Sim, você pensa assim, se todo mundo me pagar, eu consigo dar um desconto de 15%. Aí você dá um desconto de 15% e aumenta muito a inadimplência. Ou seja, não dá. Não dá. É uma equação difícil, que você às vezes não tem como... você não tem para onde. Ou você reúne, né, faz a reunião com os pais, enfim, a gente está falando de escola, mas isso serve para outros segmentos. Eu pago aqui, por exemplo, no condomínio... Menos a creche. A doutrina, a jurisprudência, todo mundo debatendo nas lives, para a universidade, para a escola, a regra é essa. É bom senso, é transparência com os números, se você está prestando, se você não está prestando. Agora, a creche, infelizmente, creche, ela se aproxima da academia, né? O serviço não está sendo prestado, não pode cobrar. Mas assim, infelizmente, ainda não tem creche em home office, né? Porque, imagina, aqueles que têm filho pequeno e estão tendo que trabalhar em casa estão sofrendo muito, porque como é que você vai explicar para o teu filho de 1 ano que ele não pode ficar chorando, que ele tem que ficar quietinho no cercadinho para você trabalhar? É difícil. Mas, assim, inclusive, nos outros países que começaram a abrir o isolamento, tem que abrir pela creche, porque você não pode mandar os pais voltarem para o trabalho sem abrir a creche. Sem deixar os filhos na creche. Nossa, quanta coisa, né? Quantos tentáculos que tem esse problema. E a gente tem uma solução que eu concordo plenamente com o Paulo. A solução é o bom senso. Mas essa solução é a mais difícil. Porque o bom senso é subjetivo. Se funcionasse, o fórum era uma salinha pequenininha, desde sempre, não na pandemia. Eu falo isso nas aulas para os alunos. O seguinte, pessoal, o direito é muito bom senso. Mas, infelizmente, parece que tem muitos bons sensos por aí, porque o meu bom senso não é igual ao da outra pessoa. Aí você fala assim, mas então, como não tem bom senso, a gente tem a lei. Mas também não resolve, porque a gente lê o mesmo parágrafo, cada um entende de uma maneira. E cada um usa aquilo de uma maneira diferente. E se todo mundo tivesse bom senso, todo mundo entendesse a lei da mesma maneira, o fórum era uma salinha com um cara carimbando acordo, porque não ia precisar de tanta ação. Agora, tem muita ação, tem muito golpe... Eu esqueci o nome que dá para essas tentativas de acordo que são feitas fora da esfera jurídica. Sim. Mediação. Mediação, exatamente. Como é que conciliação. funciona? É a hora disso. Esse artigo que eu escrevi, o Corona Lessons, porque eu não falei o título inteiro, né? Corona Lessons, exercício da boa-fé e da mediação. Porque, assim, se você não, pela boa-fé... Depois passa o link do artigo para a gente colocar aqui na descrição. Vou passar, sim. Se você não chegar num acordo, porque às vezes realmente a gente tem experiências de vida diferentes. Eu posso estar de boa fé, o Davi pode estar de boa fé, e a gente pode não chegar num acordo sobre determinada situação. E nenhum dos dois está errado, ou os dois estão errados. E aí, a melhor maneira de resolver isso é chamando um terceiro para ajudar. O terceiro pode ser um mediador, pode ser um conciliador. E a pior maneira é mandar para o judiciário. Porque o judiciário ele não é conciliador, não é mediador. Ele é o cara que vai decidir. Ele vai dizer, Davi tá certo, Paulo tá certo. Então, cada um existe algum movimento... metade errado. E, Márcio, a gente estava falando de tecnologia, existe, e é o momento em que agora isso vai ganhar um ar de importância, que são as ODRs, que são as Online Dispute Resolution. São as plataformas de acordo. Então, existem plataformas de acordo extrajudicial, que você... vai lá, faz uma reclamação, aí a plataforma
comunica a sua reclamação, porque o Reclame Aqui, ele é mais ou menos, né? Você reclama, ele avisa o cara, deixa o cara se defender, mas ele não é uma plataforma de acordo. E essas plataformas existem. Essas plataformas... até a conclusão do acordo. Elas mandam o termo de acordo para as pessoas assinarem. Isso é bem legal. Isso é bem legal. E eu ia te perguntar, está havendo algum tipo de movimento para, primeiro, ampliar, eu não sei, eu nunca ouvi falar, e olha que coisa interessante, né? Mas ampliar, primeiro, essas plataformas, mais opções no mercado para você buscar e esse entendimento. Segundo, divulgar, porque eu acho que agora, mais do que nunca, né, é importante Existe que as uma pessoas do governo, saibam. chamada consumidor.gov. Ela é enorme e tem mais. As empresas grandes, e o conceito de grande pelo volume de negociações em dinheiro, né, as empresas são obrigadas a estar no consumidor.gov. Então, você não pode ser... Não é mais que nem aquela época que você virava para o cara e falava assim, me processa. Não é. Você hoje é obrigado a estar lá. Então, se o cara comprou um DVD, um tênis, e ele quer reclamar com você, ele vai no consumidor.gov, né, e você está lá. E você tem que responder. E tem que tentar o acordo. Então, e para essas outras relações, da família com a escola, ou então do cara com aluguel, sem ser essa relação família de com a escola, a consumidor. relação de consumo também. Também é lá que a resolve. escola vai para o consumidor.gov. Aluguel não é. Aluguel tem lei própria, né, que é a lei de locações. Aí você pode tentar as plataformas normais, que não são as plataformas de acordo de consumo, as ODRs. Sim. É que elas estão crescendo muito, né? Os escritórios que tratam de processos de grande volume também têm as suas plataformas. Que quando o cara vai entrar quando ele entra com a ação, antes do processo começar, antes de citar, você já começa a procurar para fazer acordo. Então, isso também já acontece. Hoje, os escritórios eles têm muito robô, né? Funcionam muito com robô, né? Que capta as ações antes da citação, que capta os andamentos, que insere o documento. Então, está tudo muito informatizado. Né? Davi, você aí de Portugal, você vê isso acontecendo aí com frequência, essa parte aí de oportunistas, oportunismo, no sentido não muito legal da palavra. Como é que é aí na Europa? Como é que funciona isso aí, o meio digital? Eu sei que o mundo é globalizado, mas aí mercado aí especificamente europeu, aí, a comunidade europeia e tal, como é que funciona? Você vê que isso também ou é uma questão só do brasileiro, do seu esperto brasileiro, né? Que, como a gente fala já há algum tempão. Não acho que seja uma questão só do brasileiro, mas acho que é uma questão muito potencializada no brasileiro. O europeu, como ele tem mais uma experiência de grandes crises, eu estou falando de guerras e fomes, tudo, eu acho que existe um certo conceito para as pessoas, vocês têm que se arranjar aí de alguma forma, vocês têm que chegar a algum tipo de acordo. Agora, essa questão da pandemia é aquilo, a gente está vivendo esses dois opostos, a necessidade de ter um bom senso e, ao mesmo tempo, a gente tem um céu de brigadeiro para o picareta, porque ele sabe que na hora que ele fizer alguma picaretagem, que ele te vender um produto e não entregar, ou entregar alguma outra coisa, ele vai poder falar, então me processa com um sorriso nos dentes, porque, caramba, quando é que esse processo vai chegar? Né? Não vai chegar. E aí, Paulo, uma coisa que você falou que eu fico muito, muito animado, assim, que a gente está conversando com um advogado, contigo, mas você falou duas coisas que, para mim, resumem tudo que a gente precisa hoje no direito antes já da pandemia, que é o seguinte, pessoal, deixem de ser escrotos e tenham bom senso. Eu acho que se a gente partir desse princípio, a gente vai reduzir muito dos grandes problemas que a gente tem. E eu acho que a tecnologia é um caminho. Porque eu vejo, por exemplo, os advogados, eles tentarem ser muito técnicos naquilo. Então, às vezes ele está certo, ele está errado, mas existe algum erro técnico do outro advogado, ele tenta anular um processo, ou ele tenta fazer alguma coisa. E essas coisas técnicas, a tecnologia é melhor do que qualquer ser humano para pegar alguma lacuna. Então, agora, eu acho que a gente pode usar isso para a gente. Você falou de umas plataformas de mediação, eu conheço algumas dessas. Eu acho que isso funciona muito bem, porque isso dá alguma publicidade para os nossos problemas, né? Não é aquela coisa, por exemplo, o cara deve para o banco,
Aí o gerente do banco tem que ligar para o cara, aí o cara, pô, peraí, mas você me ligou, isso foi um constrangimento no meu trabalho, não sei o quê. Era tudo mais uma forma de empurrar com a barriga. Hoje, através desses sistemas, desses robôs, você já tem como resolver teu problema lá. Eu acho que essa questão do low-tech, né, das startups da área legal, elas vão acelerar muito, porque a gente precisa disso, a gente precisa. É uma forma meio da gente criar uma condição para que as pessoas de bom senso possam ter algum tipo de resposta mais rápida, possam ter algum tipo de justiça mais justa, né? Porque o que a gente precisa mesmo. Não Davi, ficar com o processo... Fala, pode falar. O direito já encontrou a tecnologia. Tá? E a tecnologia já abraçou o direito. Isso, assim, não agora na pandemia, já há algum tempo. Então, escritório grande hoje não funciona sem ter robô. São muitos robôs. Se ele não fabrica os seus próprios, ele tem empresas, as Lotecs e algumas que são especializadas nisso. E aí, por exemplo, o nosso escritório, ele tem uma empresa separada só de tecnologia, que ela fabrica os nossos robôs e vende para outras pessoas. Por quê? Porque acabou aquela época que você pensava assim, caraca, eu ia gostar se tivesse isso. Não é eu ia gostar. Chama o cara da tecnologia e fala, eu preciso. Então hoje, eu não diz assim, eu ia gostar de saber todas as ações que tem contra a empresa, que o cara é canhoto, ou que o cara mora numa rua ou numa determinada região, ou que o advogado é recém-formado. Assim, acabou isso. Hoje você bota um robô, ele vasculha os tribunais todos de madrugada e acha tudo para você. Então, até os golpistas, Sandro, porque antigamente, como o Davi falou, não tinha transparência, então o cara conseguia ficar processando toda hora. Ele processava e ninguém sabia. Hoje não é mais assim. Hoje, quando você recebe a ação de um cara, você vai no tribunal, bota o nome dele, você vê quantas ações ele tem. E se ele é um cara, pessoa física, que tem 80 ações, ele já processou todas as empresas aéreas, todas as empresas de telefonia. Você diz isso para o juiz, olha só. Esse consumidor cara, profissional, né? Ele é um litigante habitual, um litigante quanto mais. Esse cara está vivendo do judiciário, né? Então, você mostra isso. E aí, eu não preciso mais hoje ficar entrando. Hoje, quando eu cadastro um processo no meu escritório, que não é mais cadastro manual, é cadastro via robô, né? O robô já bota do lado quantas ações esse cara tem, quantas no último ano, quantas com o mesmo advogado, quantas no mesmo segmento, né? Aí depois ele vasculha as ações, quantas ele ganhou, Assim, isso está na nossa mão. Eu não preciso mais ter aquelas pessoas procurando em jornal, em livro velho. Então, para quem quiser ficar fora dessa tecnologia, vai ser atropelado. Né? Vai ser atropelado, porque vai advogar contra a gente que tem tantos dados na mão, tanta informação, que você chega a ser desigual. Agora, o que é bizarro é quando o advogado ele tenta se robotizar. Eu vou contar aqui uma história, enfim, de termos técnicos eu vou falhar em todos os pontos, mas era na questão da prisão da segunda instância, por exemplo, que o Supremo estava discutindo. Eles chegaram na conclusão ainda, de que não acabou. Exato, mas na época que estava aquela discussão eterna na televisão, eles não definiram que não tinha que ter prisão em segunda instância porque era certo ou errado, e simplesmente porque estava escrito lá. Eles leram, ali na Constituição, não tem nada escrito que tem que prender em segunda instância. Eu fiquei pensando, caramba, se eles não entraram no mérito, se era certo ou se era errado, se eles simplesmente leram o texto, para que a gente paga aquele Supremo lá, comedor de lagosta? Por que não bota um software para ler o negócio e falar, não pode, acabou. Pelo menos é mais rápido o negócio, mais barato. Tem gente com um projeto sobre isso, Davi. O direito penal é diferente, não é minha área, tá? E ele é muito baseado no princípio da legalidade. Então, para o cara ser preso, tinha que ter uma alteração ali naquele trecho ou uma interpretação, que foi o que a gente falou mais cedo. No direito, né, você lê, mas interpreta. Então, tem gente que interpreta de uma maneira, tem gente que interpreta de outra, mas não pode fugir do que está escrito, principalmente no direito penal. Agora, já existe um projeto que é comandado lá em Santa Catarina por um laboratório de tecnologia, né, de um grande amigo meu, o juiz Alexandre
de Moraes, não é o ministro, não, Alexandre, é outro Alexandre, né, um juiz lá de Santa Catarina, super talentoso, professor, mestre, doutor, ele vai assistir depois, ele vai receber o meu abraço, né, e ele é um amante da tecnologia, um cara impressionante, e ele tem um projeto que ele vai fazendo ao contrário, ele pega todas as causas, como é que pode ser feito, como é que pode ser... E a ideia dele é que um sistema possa ler o processo com uma acurácia e dizer a solução. Vai relacionar o que está escrito com a lei, é um sistema de inteligência artificial. Ele vai aprendendo. E esses sistemas de inteligência artificial, eles são um pouco demorados, porque você não pode confiar, jogar tudo na mão dele e ficar depois, errou em tantos %. Não pode. Então você tem que ensinar. Então, por exemplo, lá no escritório, a gente tem um projeto de ensinar o robô a ler publicação de processo. Só que para ele aprender, você tem que ficar ensinando. E aí o que é isso? Você bota ele para rodar e toda vez que ele erra, você tem que explicar para ele que ele errou e por quê. E é manual. É manual. É tantas publicações por dia. Você fica dizendo para o robô, não é assim, é isso. Esse caso não é assim. Então, tem muitas variações. Um dia o fruto vai chegar. Você vai poder, em vez de ter 500 pessoas lendo diário oficial, publicação, recebendo, você vai ter um robozinho já jogando tudo certinho. Paulinho, olha só, a gente vai ter que marcar outro programa, porque tem coisa pra caramba, do jeito que a gente vai falando, questões foram aflorando bastante. Eu estou aqui com vários... Mas não era até novembro? É que a gente tem um péssimo hábito o programa dura 1 hora, mas a gente tem um péssimo hábito de estourar o tempo. A gente estourou de novo, já está com 71 minutos e 20. Mas assim, para não ficar muito extenso, você já está convidado, isso aqui já no ar, a voltar aqui, se possível, quanto antes, para a gente poder desenrolar mais alguns assuntos que eu aqui no WhatsApp já conversei aqui, paralelo, tem vários amigos com dúvida, eu avisei hoje que a gente teria... Dúvida que eu digo no sentido do que a gente está falando, pertinente ao que a gente está falando. E a gente vai vendo que o assunto é praticamente inesgotável, porque eu acho que esse universo é um universo muito legal. E eu ia falar, só para... Sem dúvida, é um universo legal. É um universo legal nos dois sentidos. É legal, é do direito. Né? Não, eu acho interessante a gente pegar um gancho também, porque como o número de desempregados... Aqui o Barra Shopping, por exemplo, teve uma quantidade absurda de pessoas desempregadas e lojas também devolvendo as suas respectivos pontos e tudo mais. Ou seja, isso aconteceu agora, recentemente, reflexo já da pandemia. E muita gente desempregada, entrando no mercado, voltando, indo para casa e perdendo seus empregos e tal. E eu acho importante lembrar que tanto para a pessoa que ainda tem o seu emprego, ainda tem o seu negócio, e principalmente para aqueles que estão desempregados, lembrar sempre que o seu nome é a sua marca, né? Então, para tomar cuidado, por favor, tomem cuidado, porque é muito em voga hoje falar de branding, gestão de marca e tal, mas as pessoas acham que isso é só falando de empresas. Não, falando de pessoas. O seu nome é uma marca, o seu nome é a sua marca. Né? Então é importante tomar cuidado com o que se faz, tanto para o bem, principalmente para o mal, porque depois, amigo, a sua marca fica afetada. E eu vou aproveitar aqui, deixar o Paulinho por último, porque os meus companheiros aqui de programa, quando eu falo esse momento da gente finalizar, eles são bem assim, digamos, eles gostam de demorar nas suas considerações. Bullying. O momento bullying. Eu peço para que eles sejam sucintos, Paulinho, mas eles adoram. Agora vem lá a historinha, quer ver? Tem um momento Forrest Gump. Eu vou começar com o Márcio, vou deixar o Davi no segundo momento. Márcio, temos alguma historinha para finalizar o programa? O Márcio tem um momento duplo sentido, né? Foi o legal. Também rola. Também. Com o dentista teve o canal, né? Lembra? Eu assistia o canal e o legal. Inaugurou o momento duplo sentido. Pois é, tem vários momentos que... Tem que aproveitar esses ganchos, né? Não, mas eu estava conversando e diante de tudo que a gente falou, lembrei de uma historinha assim, que tem bicho, porque elas precisam ter bicho, né? E é aquela história que muita gente deve conhecer, que é do elefante de circo.
que o elefante vai para o circo pequenininho, ainda filhote, eles amarram ali a patinha do elefante num toco de madeira, né, para que ele não fuja. E ele fica ali, só que o bicho cresce, né? Só que o bicho cresce, não foge, ele está ali, só que está condicionado àquele toquinho de madeira. E ele vai ficando grande, ficando grande, ficando grande, e continua sendo amarrado naquele toquinho de madeira, e continua ali preso àquele toquinho de madeira. Ele não percebe que ele tem força pra caramba, para a hora que quiser, ele arrancar aquele toco de madeira e ir embora. Então, eu acho que a gente, agora, essa pandemia, nos deu uma luz, né, que a gente viveu amarrado muito tempo num toquinho de madeira, que a gente não saía do lugar, ficava ali parado, e a gente agora tem a oportunidade, porque alguém contou para o elefante, né, contou para a gente que a gente pode se mover, e a gente pode agora sair, tirar esse cotoco de madeira e ir embora, cara, ir para a vida. Então vamos largar aí o nosso toquinho de madeira, vamos perceber que tem um mundo muito grande fora do circo, e vamos, cara, deixar de ser palhaço, vamos fazer a coisa certa, entendeu? A gente tem que se reinventar, a gente tem que se reinventar como sociedade, a gente tem que se reinventar, porque o brasileiro, ele não importa se... Eu falo isso bastante, a gente teve pouco problema, os desastres que a gente não teve, mas olha só, gente, pode acontecer, né? Pode acontecer como aconteceu, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, ou pode acontecer daqui a 2 meses. Então, a gente, como sociedade, a gente tem que se respeitar mais, se valorizar mais, se exigir mais. Se exigir no sentido de ser mais honesto, ser mais legal, mais bacana, entendeu? Mais solidário. E também parar de ser vítima o tempo inteiro. O brasileiro é muito vítima, só é vítima. Complexo de vira-lata do caramba. Então vamos se reinventar como sociedade também, aproveitar esse momento não só para se reinventar como empresário ou como empregado, né, ou como profissional que você revisitar os seus potenciais, aumentar a capacidade que você tem de entrega, enfim, vamos reinventar tudo, que é uma oportunidade danada. É isso. Beleza. Bom, saindo do toquinho do Márcio para o nosso Davi Coppola Baia. Eu vou te falar o seguinte, eu acho que esse programa de hoje ele foi interessante porque tem uma dúvida que está na cabeça de todo brasileiro, que é o seguinte: qual boleto devo pagar? Essa é a dúvida na cabeça dele. Essa é uma pergunta de milhões, essa é a pergunta de milhões. Pois é, mas é o que foi respondido aqui. Tem pessoas que elas não têm como protestar o seu não pagamento, como esse cara da van da escola. Mas será que, caramba, não é hora de sentar e conversar com a pessoa, com o teu prestador de serviço, tentar chegar num bom senso? Essa é a hora. Até ontem a gente podia ficar empurrando essa discussão para frente. Ah, não, mas se eu parar de pagar, vai entrar outro, mas se eu fizer isso... Sempre vai ter alguém que vai resolver os nossos BOs. Agora ninguém vai resolver o nosso BO, é a gente mesmo. E aí entra a questão do bom senso, entra a questão de, é uma oportunidade. Tem muita gente que está fazendo trabalho de casa, que não perdeu o emprego, aí esse cara vai se aproveitar para deixar de pagar alguma coisa que ele não precisaria deixar. É um exercício de consciência, que a gente precisa fazer. Então, você vê, a gente trouxe um advogado, ele poderia falar que, de acordo com o asterisco 3 do parágrafo 12 do negócio que... Cara, deixe de ser escroto e tenha bom senso, é isso. Perfeito. Valeu, beleza. Davi, você hoje está um pouco, digamos, um pouco áspero, né? Você está hoje invocado, mas tudo bem. Oi? Mas ele tem fundamento, ele se sentiu prejudicado no direito dele, né? Ele está aqui fazendo as suas... Não cutuca, Márcio, não cutuca. Eu não fui chamado para o último programa. A voz independente deste canal foi calada. O baronato do conteúdo digital não vai me calar. Inscritos no canal. Digam aqui embaixo. Vamos então ao nosso convidado, Paulo Maximilian. Meu amigo Paulinho, muito obrigado por ter participado. Agora você tem todo o tempo do mundo, digamos 2 minutinhos aí para fechar o programa, para a gente encerrar essa parte e você voltar numa outra oportunidade.
Sandro, Márcio e Davi, muito obrigado pela oportunidade. Para mim foi ótimo. Eu vou aceitar o convite, sim. Como advogado, eu já anotei isso tudo e vou cobrar de vocês se vocês não me convidarem, porque a oferta integra o contrato e isso está escrito no código. Agora, deixando essa parte de lado, né, é hora de exercer o bom senso. Tudo que a gente falou vai ser usado contra a gente, hein? Tá tudo gravado aqui. Talvez tenha faltado dar uma definição de bom senso. Embora eu já falei que bom senso para cada um é de uma coisa, tem uma definiçãozinha de bom senso que eu gosto muito, que é assim, ó, bom senso é a parte do contrato que não está escrita. E é isso. E aí, só para não ficar sem nenhuma história, porque no final de tudo que se lembra são as histórias, uma vez o rabino lá da minha sinagoga, ele estava falando com as pessoas e ele estava perguntando assim, e ele falou assim, você deixaria um cheque em branco com a sua empregada? Porque agora está meio fora de moda falar empregada, né? Assistente do lar, assistente pessoal, secretária do lar, minha colaboradora. Você deixaria um cheque em branco com ela? Aí todo mundo, não. Aí ele falou, pois é, mas vocês deixam seus filhos. Tem que começar a pensar, né, na importância das coisas. E aí, por exemplo, a gente falou de aluguel, de passagem, de não sei o quê. Cara, e as pessoas que trabalham na nossa casa? Tem gente que mandou a pessoa para casa e falou, ó, tchau, um abraço, quando acabar isso tudo você me procura. E nem pagou. Mas eu vou pagar sem a mulher trabalhar? Pessoal, se você não pagar ela, talvez ela não exista quando isso acabar. Ou talvez no dia que você chamar ela de volta, ela vai dizer, para você eu não trabalho mais, quando eu precisei você não chegou junto. Então assim, é a hora de quem pode ajudar, de ajudar o cara da van, de ajudar o cara da... Por exemplo, a escola dos meus filhos fez uma vaquinha, saiu na RJTV, para ajudar o pipoqueiro, o cara que vende bala. Arrecadaram, acho que 3 meses do que o cara ganha, arrecadaram assim com uma vaquinha de criancinha. É hora disso. É hora da gente deixar de lado a ganância, a esperteza, o oportunismo. É hora da gente parar de acreditar que o judiciário vai resolver os nossos BOs, como o Davi falou. Não é o judiciário que vai resolver o nosso problema, né? A gente tem que se comunicar com as pessoas. A gente falou muito de robô, de tecnologia, mas agora, nesse momento, é bom senso, negociação, solidariedade, né? Tomara que quando acabar a pandemia, o pessoal não esqueça isso e volte para a porradaria. Tomara que isso fique, essa parte fique, assim. Estão dando para a gente uma chance de crescer como profissional, a gente tem mais tempo em casa. Quantas vezes, não estou lendo porque eu não tenho tempo, não estou com tempo de estudar. Verdade. O tempo está agora para a gente, está todo mundo... Verdade. Então, a gente tem que aproveitar para... Eu mesmo não gostava de aula online, mas fazer o quê? Tive que dar. Não é tão ruim assim, né? Já estou me adaptando. Né? Tem gente que não gosta de fazer curso online. Está aprendendo. Né? Assim, aqui em casa a gente não tinha o hábito de fazer compras online de mercado. A gente fazia compra de outras coisas, né? AliExpress, essas besteirinhas, mas fazer compra de mercado, tá lá, não é tão ruim assim. Dá para fazer. Então a gente está tendo chance de, na marra, melhorar. Tem que aproveitar isso. E o lado da solidariedade não é só agora. Agora a gente está sendo intimado, mas que isso fique depois. Né? A gente tem que tentar sobreviver e sair disso mais forte. E aí, quando vocês me convidarem, eu volto. Não, já está convidado. O convite já está feito no ar. Eu vou aproveitar para encerrar. Eu recebi aqui um post bem interessante, que aí, rapidamente, Davi, diz que Portugal começou a flexibilizar a quarentena. Liberou os motéis, mas só entra uma pessoa por vez. Gente, e a piada eu não podia perder. Bom, valeu, muito obrigado pela participação, Paulinho. Valeu, Márcio, Davi. Até a próxima, a gente se vê. Pô, programa muito bacana. Valeu, pessoal. Bate no sino. É verdade. Por favor. Like. Se inscreva. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.